ver as coisas. Amém. Vai mudar a atmosfera da tua vida. Amém. Vai mudar a atmosfera de tudo quanto o irmão colocar a mão. Amém. O irmão vai entrar numa dimensão diferente da dimensão em que o irmão está. Amém. O que eu quero lhe pregar hoje vai causar um efeito, uma explosão profética dentro do teu espírito. Amém. Vai mudar o teu espírito. Vai sair de uma comida de bebê para uma comida de adulto. Amém. Uma criança de 3 meses não pode comer carne seca. Amém. Amém. Carne seca não é para criança de 3 meses. Amém. Amém. A criança que pode comer carne seca tem que ter dentes. Amém. Diga amém, amém. Amém. Tem que ter dentes e tem que gostar de mastigar. Amém. Então hoje ele trouxe algo totalmente diferente. Os que não vieram, eles não tinham que ouvir. Amém. Isso é para os que vieram. Amém. Isso é para você que está aqui. Amém. Você precisa ouvir isso. Amém. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 5 em diante. Queremos mergulhar na palavra do Senhor. Vamos ler um pouco, aleluia. Amém. Está escrito assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vou repetir aqui. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne podem agradar, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas o Espírito, se é de fato o Espírito de Deus, habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Amém. Vamos ao aceito. Senhor, rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é o Deus da Bíblia Sagrada, Deus dos apóstolos, Deus dos profetas. Queremos render gratidão, externar a nossa gratidão diante do teu trono, diante da tua presença neste lugar. Espírito Santo, muito obrigado porque estás neste lugar. Obrigado, Jeová, Rei da Glória, porque a tua mão é poderosa para fazer infinitamente mais. Muito obrigado pela vida de graça, pelo fôlego de graça. O Deus da Glória, neste momento, pode mudar a atmosfera deste lugar. Senhor, eu estou a dar ordem dos anjos que trabalham nesse ministério. Podem tomar em vossas posições. Espírito Santo, muito obrigado. Entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém pode glorificar a Deus com palmas?
queridos, hoje é o dia de sexta-feira. Existe um grande mistério no dia de sexta-feira. Jesus Cristo certa vez estava a conversar com os apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus fala assim ao apóstolo Pedro: Pedro, o espectro trouxe. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Todo mundo dentro de uma casa precisa controlar a porta daquela casa. Todos nós, antes de dormirmos, como homens, como chefes de família, a nossa maior preocupação está na porta da casa. Amém. Temos que fechar a porta, verificar se está tudo nos conformes para então podermos dormir à vontade diante da nossa família. Diga amém. Amém. Então, a semana em si, ela tem entrada e tem saída. Sexta-feira é uma porta. Sexta-feira, por isso é que sexta-feira os índices de bebedeira na sexta-feira aumentam. O índice de prostituição na sexta-feira aumenta. O índice de loucuras nas estradas, nos bares, sexta-feira aumenta. Porque sexta-feira é uma porta. Não é uma porta de entrada, é uma porta de saída. Amém. Repara que essa semana que começou domingo, estamos a sair dessa semana. Amanhã, no original, quer dizer Shabbat. Shabbat é um dia que é repouso. E eu agradeço a Deus porque o nosso repouso é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Amém. Domingo é outra porta, é a porta de entrada da próxima semana. A semana que termina hoje, a porta de entrada da outra semana não é mais sexta, é domingo. Amém. E no dia de hoje, Deus trouxe uma palavra para si, para mudar o nível de entendimento quando o irmão domingo entrar por uma nova porta que vai lhe encaminhar para outra semana. Amém. A Bíblia Sagrada vai falar por intermédio do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, sobre o Espírito guia os filhos de Deus. Amém. Meu Deus do céu, aleluia. Ela começa dizendo assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Mas no versículo de número 5, vamos ver que a Bíblia Sagrada vai dizer: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas, para as vontades da natureza carnal. Repara uma coisa: o homem ele é constituído por carne, alma e espírito, de fora para dentro. Mas na realidade, o homem não é o que ele apresenta ser de fora para dentro. Amém. O homem verdadeiro é de dentro para fora. Amém. A esfera da carne, ela vai te remeter você a raciocinar que você é carne, alma e espírito. Amém. Mas Deus me fez entender que nós somos espírito, alma e corpo. Amém. O ponto de contato com Deus não é nas coisas carnais. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. A natureza carnal é uma natureza que nos leva à promiscuidade, à iniquidade, que por sua vez desencadeia o pecado, a transgressão. Todo homem que tem um pensamento voltado para a carne, mas está dentro da igreja, é um homem que vive uma vida de pecado. Amém. Vive uma vida errada. Amém. Vive uma vida pecaminosa. Amém.
sua mente não está voltada para as coisas do Espírito, mas está voltada para as coisas da carne. Amém. A Bíblia Sagrada vai dizer: entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Repara que o texto vai mudar a abordagem com relação ao modo de pensar. A Bíblia não está a dizer a mentalidade da carne, está a dizer ao modo de que pensar. Igreja, vem comigo. Está a dizer ao modo de que Pensar. Ao modo de que Pensar. passou alguém. Nossa, essa saia curta é o modo de pensar. Vou escandalizar um pouco a igreja. Diabo, Satanás não sabe de nada que passa na nossa cabeça. Amém. Os nossos pensamentos são manifestos pela cobiça dos olhos e pela nossa boca. Amém. O diabo não sabe do projeto que está na tua cabeça agora, porque o diabo não é onisciente. Mas as pessoas, por terem um modo de pensar na carne, elas morrem. Porque automaticamente, quando o teu modo de pensar é carnal, a morte entrou na tua vida. Amém. Existem pessoas que estão na igreja que perguntam: mas por que as coisas na minha vida estão a parar de funcionar? É por causa do teu modo de pensar carnal. Amém. Por que as coisas na minha família complicadas? É por causa do modo de pensar carnal. Às vezes não tem demônio nenhum agir naquela atmosfera. É só o teu modo de pensar que está a atrair os espíritos contrários e está a haver morte na tua família. Por que nós gostamos da apresentação da carne? Se quando alargamos as tendas, nós agora estamos no lugar profeticamente, precisamos viver no Espírito. Mas por que damos atenção à carne? O modo de pensar da carne é morte. Talvez o teu amor morreu no teu coração por causa do modo de pensar da carne. Talvez a tua vida financeira estagnou por causa do modo de pensar carnal. Talvez o seu esposo está enfrentando essa toda batalha contigo por causa do teu modo de pensar carnal. O problema da igreja hoje é que a igreja quer ser carnal aonde tem que ser espiritual. Amém. O modo de pensar humano, o modo de pensar carnal, é uma arma que está próxima a nós, que pode nos levar para o inferno. Amém. Meu Deus do céu. Pois o modo de pensar carnal é morte. Meu Deus do céu. Existem muitos mortos vivos. Morto que come, morto que dorme e acorda, morto que vai trabalhar, mas o pensamento é totalmente carnal. A igreja precisa deixar de pensar de forma carnal. A igreja que está a alargar, que está a crescer, ela precisa ter um pensamento espiritual. Amém. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Repara, mentalidade do Espírito. Por isso é que Deus, quando Ele vem para te transformar, Ele não transforma, Ele não troca a tua mente, Ele troca a tua mentalidade. Ou seja, Ele te tira do modo de pensar carnal e te lança para o modo de pensar espiritual. Amém. O modo de pensar carnal é um modo terreno, o modo de pensar espiritual é um modo celestial. Amém. Então você precisa deixar o modo de pensar carnal e entrar no modo de pensar espiritual. Na vontade de errar, você tem que ter vontade de acertar. Amém. Na vontade de fornicar, você tem que ter vontade de santificar. Amém. Na vontade de perturbar, você tem que ter vontade de acalmar. Amém. Na vontade de
vontade de jejuar, Amém. dá vontade de fugir da igreja, você deve ter vontade de jejuar e de orar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Modo de pensar carnal é morte. Mas a mentalidade, olha Deus como troca as coisas. O que implica dizer que nem sempre que temos um modo de pensar somos espirituais. O modo de pensar carnal é morte. A partir de hoje fixa isso no seu espírito. Toda vez que estiveres a pensar para a carne, estás a morrer. Olha para o seu irmão e diga para ele: toda vez Toda vez que pensares carnalmente, que pensares carnalmente, estás a morrer. estás a morrer. Toda vez que pensares carnalmente, estás a morrer. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por quê? Porque as aflições desse mundo são tantas que quando nós começamos a pensar carnalmente, quando começamos a calcular para resolver com a carne, pecamos, morremos. Mas quando nos deleitamos com a mentalidade do reino de Deus, aí entra a paz, a vida e o gozo. Por isso a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida, nem é bebida, mas é paz e gozo. Quer dizer, gozo é uma paz que excede a tranquilidade do teu coração. Amém. Quer dizer que eu tenho um problema, mas a minha maneira de ver as coisas e a minha maneira de se posicionar, ela mexe com a estrutura do Espírito. Está dizendo, em casa não tem nada, mas a minha maneira de assim é uma maneira celestial, porque eu tenho fé que agora de manhã eu não tenho, mas de noite eu vou ter. Eu tenho fé que de noite eu estou a chorar, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Essa é a mentalidade do Espírito, é a mentalidade do Espírito que traz a cura da tua alma, que traz a cura do teu espírito e estabelece a paz e a vida sobre a sua família. Amém. É a mentalidade do Espírito, não um modo de pensar na carne. O apóstolo Paulo sabia disso, porque o apóstolo Paulo tinha uma vida de mordomias. A única missão do apóstolo Paulo era matar os cristãos que estão reunidos. Mas quando o apóstolo Paulo se encontra com Jesus, ele gostava de comer, começou a jejuar. Amém. A Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos explica que Jesus quando deu o encontro com o apóstolo Paulo, no versículo de número 10, aquele que perseguia começou a ser perseguido. Amém. Quer dizer, aquele que ia atrás dos outros começaram a vir atrás dele. Amém. Quando ele entrou nos apóstolos, começou a pregar. Os apóstolos não estavam a entender, estavam a dizer: não, esse homem não tem um modo de pensar carnal. E o que eles não sabiam é que a visitação do Espírito mudou o modo de pensar dele. Amém. Em vez de tirar aquilo que é do Espírito, tirou aquilo que é da carne. Amém. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu ando no Espírito de manhã, eu ando no Espírito de tarde, eu ando no Espírito de noite. Eu tenho comida só espiritual, eu não tenho comida só espiritual. Eu tenho dinheiro só espiritual, eu não tenho dinheiro só espiritual. Eu tenho meu filho a estudar só espiritual, eu não tenho a estudar, eu sou espírito. Porque a carne já não faz parte de mim. Eu saí da natureza terrena e entrei na natureza espiritual. Amém. Malacabaçaca lamaie. Licabacatobrosoto robosata. Amém. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por que a mentalidade da carne é inimiga de Deus? Porque a mentalidade da carne é uma mentalidade que não quer obedecer os princípios estabelecidos por Deus. Por isso é que os homens de Deus que carregam o ministério,
não comemos na mesma frequência que o povo come. Não andamos na mesma frequência que o povo anda. Tem muitos segredos espirituais na vida de um servo de Deus. Por quê? Porque a mentalidade carnal é inimiga de Deus. Amém. Mas imagina só uma coisa. Eu sou espírito, mas eu estou numa carne. E muitas vezes eu me torno injusto por causa da minha carne. Eu me torno egoísta por causa da minha carne. Eu me torno uma pessoa sem amor por causa da minha carne. Olha só todos os problemas. Todos esses problemas é por causa da carne. Amém. Matam o irmão por causa da carne. Amém. Dois irmãos, um mata o outro por causa da carne. Amém. A ambição está na carne. As vontades também ali. Por isso a Bíblia Sagrada diz assim, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada que penetra e separa Amém. a alma do espírito, juntas e medulas. Por que tem que haver uma separação da alma e do espírito? Porque o espírito gosta das coisas de Deus. Amém. A alma, ela é elevada pela tua ambição como homem, como Amém. pessoa. Alguém diga aleluia. Aleluia. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mentalidade da carne, pensamentos cruzados que não agradam a Deus. Mentalidade da carne, ou seja, fazes de tudo, mas não consegue sair da tua mente o erro. A pessoa está presa num erro, numa maldição. A mentalidade da carne é muito perigosa. Mãe, a mentalidade da carne é a mentalidade que faz um homem ter duas mulheres. Quando olhas para isso, vai dar conta que aquele é inimigo de Deus, porque está na mentalidade da carne. A mentalidade da carne faz o pai abandonar o filho. A mentalidade da carne faz a mãe que guardou 9 meses um filho na barriga, deitar aquele filho no lixo. A mentalidade da carne faz tudo contrário à vontade de Deus. E quando a igreja está a se alargar, a igreja precisa saber e precisa dominar que a nossa mentalidade não é uma mentalidade carnal. Amém. A nossa mentalidade é uma mentalidade espiritual. Amém. Porque nós não somos inimigos de Deus. Nós somos amigos e filhos de Deus. Porque os que vivem na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus na carne. Porque a carne não é um ponto de contato com Deus. A carne é barro, é lodo. Adão, quando foi feito, Deus fez o boneco. Quando Deus ainda não tinha soprado, Adão era carne. Deus podia falar Adão, Adão não respondia. Adão levantou quando Deus soprou. Amém. Tornou-se alma vivente. Amém. Aquele nível da alma se chama Ruach Elohim. Ruach Elohim. Ruach Elohim. Ruach Elohim é a alma, é o espírito que entra em forma de sopro. Amém. É um dos níveis da alma que conecta o estado físico com o estado espírito. Amém. Quando Deus disse Adão, Adão levantou e Adão começou a contemplar, porque Deus não podia falar com Adão na terra, meu Deus. Deus tinha que falar com Adão no espírito, meu Deus. A igreja verdadeira não é carnal, aleluia. A igreja verdadeira é espiritual. Alguém acredita, levanta a mão direita e diga glória ao Pai, ao Filho
Pare de ser carnal. Pare de beber e vir para a igreja. Amém. Amém. Pare de caminhar em lugares contrários e vir para a igreja. Amém. Deixa de ser ambiciosa, Amém. gananciosa. Amém. Entra na mentalidade do Espírito. Amém. Deus diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Amém. O domínio é uma força. Quem domina é quem te vence. Meu Deus do céu. Quando a Bíblia diz vós não estáis por debaixo do domínio da carne, quer dizer que nós não estamos por debaixo da influência da carne. Amém. Nós não estamos por debaixo da força da carne. Amém. Mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Meu Deus do céu. Repara uma coisa. Quem não está por debaixo do domínio da carne, tem que estar por debaixo do domínio do Espírito. Amém. Quem não está por debaixo do domínio do Espírito, não adianta lutar. Está por debaixo do domínio na carne. É verdade. Dentro da igreja tem esses dois grupos. Os irmãos que estão por debaixo do domínio do Espírito e os irmãos que estão por debaixo do domínio da carne. Mas hoje eu vim dizer para a vida de alguém que está por debaixo do domínio da carne. Eu vim te arrancar daquele lugar onde você está. Eu vim te colocar no domínio do Espírito. Eu vim te tirar da carnalidade. E eu vou te empurrar para a espiritualidade. Eu vim te tirar daquilo que te mata. E eu vim te colocar naquilo que dá vida. Eu vim te tirar daquilo que é terreno. E eu vim te colocar naquilo que é espiritual. Eu vou profetizar para a tua vida. A partir de hoje, a tua vida sair da carne para o espiritual. Larga a carne. Larga essa vida do mundo. Larga esse mundo. Larga e larga. Amém. Amém. Glória a Deus. Só vem na igreja para ver uma irmã boa que te dá ou que te favorece para você gritar com ela. Larga. Amém. Amém. Larga. Fingido. Se nós abrimos o teu Facebook, o teu WhatsApp, vamos ver tudo. Não adianta fingir. Uma igreja espiritual, mesmo só de que olhar, Deus vai começar a falar. Amém. Amém. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém. A igreja precisa se arrepender. Amém. Nós não estamos por debaixo do domínio. E a Bíblia Sagrada vai dizer: pois se não se submetesse à lei de Deus, nem consegue fazer. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, aí existe uma condição. Se. Por quê? Porque no meio daqueles que são espirituais tem sempre um que acampa. Amém. Liga amém. Amém. Liga bem amém. Amém. Fala mais alto amém. Amém. No meio dos espirituais tem sempre um que acampa. Mesmo a lhe dizerem que se masturbar é pecado, tá? Se masturba. Porque tem sempre um acampa. Amém. Mesmo tu dizerem que não luta na carne com a tua mãe, estás a acusar a tua mãe de feiticeira. Amém. Tem sempre o Acã. Quem é o Acã? O Acã toca naquilo que Deus disse impuro. Amém. Amém. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É aqui aonde vai começar todo o problema do sermão de hoje. Quem me garante que o irmão tem o Espírito de Cristo? Vir à igreja. Reflete. Quem me garante que o irmão tem o Espírito de Cristo a funcionar dentro de ti? O que é o Espírito de Cristo? E como ver alguém que tem o Espírito de Cristo? Essa igreja, as pessoas, esses sermões, as pessoas começam a suspirar. É de suspirar mesmo.
Quem me garante que tem o Espírito de Cristo dentro de ti? É verdade. Quem me garante que não és um instrumento de Satanás? Amém. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como identificar alguém que tem o Espírito de Cristo? Não vejo das obras. Meu Deus do céu. Jesus Cristo disse: é impossível uma árvore boa dar mau fruto. Amém. É verdade. E é impossível uma árvore má dar bom fruto. Amém. E pelos frutos vos conhecereis. Amém. Quer dizer, a tua caminhada enquanto um ser espiritual numa nação que a maior parte é carnal tem que ser diferente. Amém. Jesus naquele dia vai dizer: aparta-te de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Por quê? Porque muita gente vem à igreja, mas o caráter de Cristo não se formou dentro dele. Amém. Jesus não se vê dentro de você. Por isso vai dizer: aparta-te. Se Jesus não se vê dentro de mim, eu vou para o inferno. Amém. Porque o caráter dele não foi criado dentro de mim. Amém. Agora analisa como é que você é rabugenta, meu Deus do céu. Amém. Como é que você se comporta, o teu modo de ver as coisas, como é que você caminha, como é que você fala, como é que você encara as situações, como é que você encara o teu pastor, como é que você lida com as coisas de Deus. Será que o caminho que o irmão está seguindo, o Espírito de Cristo está dentro de ti, ou o Espírito do diabo está dentro de ti? Mas eu acredito numa palavra: aquela pessoa que é remida, redimida, lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro, o Espírito de Deus habita dentro dele. Amém. E quando o Espírito de Deus habita dentro de ti, as pessoas vão dizer: não, ele é diferente, essa mulher é diferente, esse homem é diferente, ele anda diferente, ele fala diferente. Conosco não está funcionando, mas se ele meter a mão vai funcionar. Quem tem o Espírito de Cristo, o demônio não pode lhe segurar, não tem barreira para ele. Ele passa onde os outros caem, ele salta onde os outros tropeçam. Nenhuma arma forjada contra ele peleja. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 19, a Bíblia diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. O oráculo do Senhor. Quem é o oráculo do Senhor? É aquele que tem o Espírito de Cristo dentro dele. Amém. O oráculo do Senhor é uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dele. Amém. Aí te combatem, não te conseguem. Aí te murmuram, não te conseguem. Aí te visitam, não te conseguem. Aí te tentam, não te conseguem. Amém. Até o dia que o próprio feiticeiro vem e começa a te perguntar: você anda onde? Me leva só na casa que você entra. Amém. Mas por que é difícil o quê? Não é que eu de noite te visitei, mas algo me amarrou. Por favor, me desamarra só. Amém. Por favor, me larga só. Amém. Porque quem tem o Espírito do Senhor, a Bíblia diz: ainda antes que eu decidia, eu sou, e ninguém há de fazer escapar aquele que está nas minhas mãos, operando eu, ninguém impedirá. Isso não é para todos, isso é para aqueles que têm o Espírito de Cristo. Amém. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Lecabaiaçá, Librocotorobo. Pega a sua Bíblia, abre Mateus capítulo 5. Barrando rogodochai. Que lebassuri anderrai. Recebi água agora, fresco. Rocotolo brocorobocha. Lecabaraiagazurde. My God. E vem comigo no versículo de número 10 de Mateus capítulo 5.
Recatá. Sulimandaya. Está escrito assim: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos de novo aqui em Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, 10. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. A justiça, no contexto em que lemos, é a bem-aventurança por causa da perseguição. Vou explicar. O corpo está morto por causa do pecado. Amém. A transgressão. Quando o irmão peca, o irmão ativa a semente de Adão. Mas quando o irmão se santifica, o irmão ativa a semente de Jesus. Amém. Meu Deus do céu, vou repetir. Quando o irmão peca com o corpo, pecado do corpo, pecado que apresenta o teu próprio corpo, o irmão ativa o pecado de Adão, a natureza de Adão. Amém. E quando o irmão se santifica buscando a justiça, então o irmão entra no Espírito. Daí que a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição. Por quê? Porque a vida do homem espiritual é uma vida de perseguição. Amém. Porque todo mundo está indo roubar. Mãe, please, a segunda linha, mãe, por favor. 1, 2, 3, 4 para o irmão. Por favor, rápido. Quero dar um exemplo. Vira para lá, mãe. Fica aqui, mãe. Vem mais para aqui. Vem mais para aqui, mãe. Vem aqui. Vem aqui. Fica aqui à frente. Fica aqui. Olha para lá. Olha para lá. Ok. Esse caminho que está aí para lá é o caminho da natureza carnal. Todos que estão aí por aí não tem perseguição, são do mesmo clube. Mas quando você desperta e esse está a caminhar para ali e você quer caminhar para aqui, aqui começa a confusão. Amém. Por quê? Porque esse quer te levar aí, mas o Espírito está dizendo não. O que é andar no Espírito é andar na contramão da carne. Amém. O que são sentidos antiparalelos? O que é algo antiparalelo? É algo que tem direções diferentes. Eu tenho uma direção diferente da carne. A carne vai para ali e eu vou para aqui. A miséria vai para ali e eu vou para aqui. A desgraça vai para ali e eu vou para aqui. Aquilo que é errado vai para ali e eu vou. Amém. Esse grupo é um grupo que está aí. Na medida em que ele vai, dá um passo. Começa a dar um passo. Eu pego aqui com a palavra e viro esse. Aquele caminho não. Aquele caminho é o caminho da perdição. Vem, aceita Jesus. O caminho não é aí. O caminho é aqui. Ah, mas eu não quero virar. Vira. O caminho é ali. Vira aqui. O caminho é ali. Pois não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi a vocês. Nessa inversão de marcha, não é a carne que te revela, é o Espírito que te revela. Porque a carne não pode te levar para a salvação, só o Espírito de Deus pode te levar para a salvação. Eu estou a dizer que na terra, aonde já largamos a nossa tenda, naquele lugar tem salvação. Eu estou a dizer que existe uma terra, para além dessa terra, aquilo chama-se
nasce neste grau. O apóstolo Paulo disse: será no abrir e fechar de olho, no som da última trombeta, que nós seremos arrebatados. Então, irmão, não deixe que a carne te domina, não deixe que o mundo te domina. Ande no Espírito, vive no Espírito, durma no Espírito, de manhã, de tarde, de noite, até o último dia da tua vida na terra. Eu vou continuar espiritual. Podem me dizer que as minhas costas não estão ajustadas, eu vou continuar espiritual. Podem me dizer por que não corto o cabelo, eu vou continuar espiritual. Podem se desviar, eu vou continuar espiritual, porque eu sei, naquele dia Jesus virá à busca da sua igreja, e eu não quero ficar por causa da carne, eu quero ser salvo. Amém. Não estás cansado de ser maltratado pela carne? A carne maltrata. A carne te esmaga. A carne te envergonha. A carne te coloca na lama. Ai, meu Deus da glória. Se não fosse Jesus Cristo a morrer por nós, aonde nós estaríamos? A Bíblia vai dizer no versículo 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, preste atenção, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aquele que, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, Jesus morreu na cruz, estado carne, estado espírito, desceu no mundo dos espíritos. Quando Jesus desceu, por causa da justiça que está em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10, ele tem a de ver o reino de Deus. Deixa eu explicar bem isso. Então Jesus morre no estado físico carnal, no estado do espírito ele desce. Agora o espírito desce naquele lugar. Dentre os mortos o espírito entrou naquele lugar e tirou Jesus Cristo daquele lugar. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: se o espírito que dentre os mortos ressuscitou, meu Deus do céu, Jesus saiu do mundo dos mortos vivo. Quer dizer, o mundo dos mortos tem uma comunicação. Agora Jesus está dizendo: não, eu não sou morto. Amém. Eu vivo. Amém. Enquanto os outros estão morrendo na carne, nós vamos viver no espírito. Amém. A inveja que está da raiva, o que está da raiva é que eu tenho vida. Amém. Enquanto você está na culpa, eu estou no jejum. Amém. Eu tenho vida no espírito. Quem acredita, levanta a mão direita e dá um grito de glória a Deus. Dá um grito de glória a Deus. Eu quero ouvir o teu barulho por causa do espírito. Glória a Deus. Jesus desceu naquele lugar, ficou lá, porque quando morre, Jesus obedece à lei da vida, porque era homem. Jesus tinha carne, mas nunca pecou. Amém. Se Cristo vive em nós, é possível andar sem pecar. Amém. Ah não, mas eu falho, eu sou humano. Na natureza de Adão, na natureza de Cristo não tem erro. Amém. Até quando Jesus expulsou os cambistas do templo, não tinha erro. Amém. Jesus nunca errou.
Deixa dessa desculpa furada. Ah, minha natureza carnal, nós somos humanos. Que é isso? Para pecar de propósito, para se manchar de propósito. O porco é um tipo de animal que mesmo que lhe dás banho agora, ele gosta da lama. É a natureza dele. Ele gosta de se jogar na lama. Ele começa a girar, e depois começa a mandar em grupos os porcos e os porquinhos. Ele não gosta da água e ele não olha no céu, só olha embaixo, não consegue ver nada. Já a águia não, a águia sobe, a águia sobe. Quanto mais alto a águia sobe, melhor ela vem. A águia sobe. Oh meu Deus do céu, eu quero subir naquele dia. Eu quero me encontrar com Abraão. Perguntar a Abraão como é que Deus te apareceu. Amém. Destruir Sodoma e Gomorra. Eu quero estar com Moisés, dar mão em Moisés. Dizer Moisés, como é que o Senhor se moveu naquele dia no Mar Vermelho. Amém. Explicar, profeta, eu toquei com a vara e a vara abriu e nós passamos. Meu Deus do céu, quando ele me dizer isso, eu vou lhe dizer também não, você também não estava no meu tempo. Amém. Eu estava numa igreja chamada Chamas sobre a Cruz. Amém. Do povo, eu estava pregando que Jesus entrou lá no inferno e recebeu a chave da vida. Eu estou falando do mundo espiritual. Eu estou falando do horizonte espiritual. Eu estou a dizer que essa igreja tem pessoas que vão viver no céu. Quero partilhar com Elias. Amém. Não morreste, Elias, como? Mas apareceste no monte da transfiguração. É verdade. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos estiver em vós, Amém. também vos ressuscitará. Amém. Chacabroso que le bahai. Nicobaraya sule candaria zuia. Nem todos vão morrer. Amém. Os que vão morrer vão ressuscitar. Amém. Jesus, quando morre na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima para baixo. Amém. As covas se abriram. Amém. Os mortos ressuscitaram. Eu estou a dizer que a salvação é daqui a pouco. Eu estou a dizer que o arrebatamento é daqui a pouco. Não adianta ficar distraído com o mundo. O mundo não tem nada. Aceita a Deus e anda direito com Ele. Amém. No monte da transfiguração, estou a terminar. Amém. Então 6 minutos. Yes. No monte da transfiguração, Jesus se transfigura. E a Bíblia aqui vai dizer que aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Meu Deus do céu. Quer dizer que mesmo que eu morrer, eu vou ter corpo. Quer dizer que até a morte não anula o corpo que Deus quer preparar para mim. Amém. Na realidade, quando eu morrer, eu não vou morrer. Eu vou começar uma nova vida. Amém. Eu quero terminar isso. Eu acho que alguma coisa vai se mover no teu espírito. Amém. Abra comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E calabrocha. Rimini condoria subia. Libandara catulando regada bahai. Lebrondo corrobo cotoproshina mapicata. Le carapapos. Lebrondo rocoto lobrondoria la prusa. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 35. 1 Coríntios 15, versículo de número 35. Amém. Diga bem amém. Amém. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos?
E com que espécie de corpo ressurgirão? 36, insensato. O que semeia não nasce, a não ser que o primeiro morra. Hã? Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo outrora qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Quando eu morrer, entrei na terra, mas a minha natureza deixou de ser carnal. Agora eu tenho que andar no mundo do Espírito. Ao andar no mundo do Espírito, eu tenho um novo corpo no Espírito. Amém. Eu estou dizendo que você não vai morrer de qualquer jeito. Você vai andar no Espírito. O corpo vai estar na terra, não é o fim. Lá no paraíso, lá na glória, Deus já preparou um novo corpo para mim. Aleluia. Eu vou andar lá no céu, eu vou desfilar no chão de ouro, eu vou desfilar nos portões de ouro, e eu vou entrar a dizer: Hosana, Hosana nas alturas. O corpo físico não pode terminar comigo. Tem um corpo espírito à minha frente. Amém. Aprofunda mais. Vai subir como? Agora vou te explicar o corpo espírito, como é que funciona. Vem comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo de número 4. Ignora esse corpo, ignora essas vontades dessa carne. Amém. Segura na tua carne assim, segura. Carne. Fala para tua carne, carne. Não vais me dominar. Não vai me dominar. Carne. Carne. Me segura, carne, me bate. Carne. Não vais me dominar. Não vai me dominar. Quando você desaparecer, Quando você desaparecer, o meu verdadeiro corpo espiritual vai aparecer. não vai aparecer. Quando você sair daqui, quando nós morrermos, acabar, não pensa que vais ficar em alguns, vais ganhar um corpo espírito. Amém. Isso é para a espécie dos que vão ser salvos. Amém. Não vamos confundir. Os que vão no inferno, vai ir no inferno. Amém. Mas nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos. Quem vai ser salvo, levanta a mão direita. Vem aqui. Olha. Vamos ver algo aqui. A partir do versículo de número 8. Jalabasuria Teleke. Juvenais Sulican Jovai. Nemahata Lagasu Leanteleviasa. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostraram diante daqueles que está assentado no trono e adoraram. Aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há
foi criado e veio a existir. Repara, o nosso mestre estava sentado. Agora eu vou perguntar, alguém já viu um espírito sentado na atmosfera da carne? Não. Os 24 anciãos que estavam ali, eles tinham um corpo celeste. Um corpo celestial. Não. Mateus capítulo 17. Estamos a passear hoje. Amém. Mateus capítulo 17. Vou fechar. Quero orar. Estou a sentir a presença do Santo Espírito nesse lugar. Amém. O Espírito de Deus entrou nesse lugar. Amém. Vou te mostrar. Isso tudo que eu vou te mostrar, Jesus já mostrou. Amém. Mateus capítulo de número 17. Sharakata. Versículo de número 2. Vou começar do versículo número 1 para criar contexto. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Repara aqui. Vamos num exemplo prático. Se nós pegarmos €1 ou 50 euros, irmos para o mercado formal comprar batata doce, a tia que vende batata doce vai aceitar? Não. Vai aceitar? Não. Não aceita por quê? Porque é moeda estrangeira. Sim. Tem que fazer o quê? Tem que converter. Não é verdade? É verdade. Jesus, aqui no Monte da Transfiguração, ele mostra o seu corpo celestial. Amém. Por isso é que a Bíblia vai dizer que apareceu Elias e Moisés. Apareceu Elias e Moisés por quê? Porque no meio da igreja nem todos vão morrer. Amém. Meu Deus. Amém. Tem pessoa que não vai morrer. Amém. Nem todos vão morrer. Amém. Nem todos vão morrer. Amém. Elias tipifica os cristãos que não morreram. Amém. Que não morrerão. Amém. Que serão arrebatados. Amém. Moisés tipifica os cristãos que morrerão e ressuscitarão. Amém. Ganharão corpo celestial. Amém. Ah, meu Deus do céu. Elias não morreu. Por isso, naquele dia, quando Jesus morreu, não tinha como abrir a campa de Elias, mas se abriu a campa de José. José também estava andando. Amém. Escuta, a igreja caminha com os vivos e com os mortos. Amém. Quando o povo de Israel estava a atravessar o Mar Vermelho, José anteriormente disse assim: quando eu morrer, não me enterrem no Egito, me levem na terra prometida. Amém. Ele vai atravessar o Mar Vermelho, mas está a levar os ossos de José. Eu vou dizer, igreja, não adianta se corromper. Essa carne não tem nada. Não adianta se contentar com as iguarias desse mundo. Esse mundo não tem nada. Porquanto santificai-vos, purificai-vos. Não, porque naquele dia Jesus Cristo vai visitar as nossas vidas. Jesus Cristo vai se abrir diante do trono para nos receber. Amém. Aí não sobe mentirosos. Amém. Aí não sobe caluniadores. Amém. Inclina a sua cabeça. My God, my God, my God. Estou 6 minutos adiantado. Coloque a sua mão no coração. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, pois a minha carne tem falado. pois a minha carne tem falado. Purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Eu preciso de ser salvo. Eu preciso ser salvo. Eu preciso da salvação. Eu preciso da salvação. Mata o meu estado carnal. Mata o meu estado carnal. Mata a minha mentalidade carnal. Mata a minha mentalidade carnal. Ó Deus da glória. Ó Deus da glória. Yehoshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Purifica minha mente. Purifica minha mente. A partir de hoje, A partir de eu hoje, me desligo da mente carnal eu me desligo da mente e me carnal. conecto na mente espiritual. Conecto na mente A espiritual. partir de A agora, partir de agora, a Deus da glória, Deus da glória, estende a tua mão estenda a tua mão sobre a minha mentalidade espiritual. O Deus da glória me dá vontade do Espírito. Deus da glória, dá um Deus da glória visita o meu espírito. visita o meu espírito. Visita o meu corpo. Visita o meu corpo. Visita Deus da glória. Visita Deus da Para que o glória. teu nome seja Para que o glorificado. teu nome seja O Deus da glorificado. glória visita aquele vizinho O Deus da glória visita aquele vizinho. que tem um pensamento carnal. Tem um pensamento O Deus da carnal. glória visita o Benfica. Deus da glória visita o Benfica. Visita os jovens desse bairro. Visita os jovens desse bairro. Visita as famílias desse bairro. Visita a família desse bairro. Traz essas pessoas para esse lugar. Traz essas pessoas desse lugar. Oh Deus da glória, nós alargamos a tenda. Deus da glória, Precisamos da tua mente espiritual. precisamos da tua mente espiritual. Transforma minha mente hoje. Visita o meu espírito hoje. Estou a ver um manto que desceu aqui. Leproso de paraia, catoprequetepetequete baia. Ripapatu riminaia taia. Estou a ver pessoas a saírem da cova. Heramandu vai a suya. Havia pessoas que estavam amarradas em árvores. Estou a ver essas árvores a serem cortadas, Amém. correntes a serem derrubadas Amém. pelo poder da palavra. Amém. Marai sui de cai. Obrigado, Jesus. Entrego tudo nas tuas mãos, Jeová. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na reflexão.